Você sabe qual a real diferença entre um processador i3, i5, i7 ou i9? Ou até a diferença entre um Pentium e um Celeron? E por que alguns desses processadores travam em tarefas básicas, enquanto outros rodam até simulações da NASA? A verdade é que a Intel criou uma hierarquia complexa de processadores, cada um voltado para um tipo específico de uso, desde tarefas básicas até simulações de inteligência artificial e renderização de vídeo em 8K. Em apenas 8 minutos, eu vou te explicar todas as linhas de processadores Intel, desde os modelos mais básicos como o Celeron Pentium até os Core Ultra e a linha Xeon, mostrando para que serve cada um, qual escolher para o seu uso e o que realmente muda entre eles. O Celeron é a linha de processadores de baixo custo da Intel, criado para tarefas simples do dia a dia. Quando o Celeron surgiu no final dos anos 90, ele foi uma resposta a um problema que a própria Intel havia criado. Os seus processadores topos de linha eram caros demais para o computador doméstico comum. As pessoas não precisavam de desempenho de ponta apenas para checar e-mails ou digitar trabalhos escolares. Então, a Intel pegou a arquitetura dos chips mais potentes, reduziu o tamanho do cache, diminuiu as frequências de clock e vendeu por uma fração do preço. O resultado disso foi o Celeron. Você o encontrava em desktops acessíveis, vendidos em lojas populares, como a Casas Bahia, por exemplo. Notebooks baratos para estudantes, bibliotecas, enfim, para máquinas que não precisavam fazer muita coisa, mas tinham que funcionar para tarefas do dia a dia. Eles não eram nada glamurosos. Na verdade, eram até ridicularizados por entusiastas por serem lentos. Mas isso ignorava o verdadeiro propósito do Celeron. Ele não era sobre poder, era sobre acessibilidade. Milhões de famílias tiveram seu primeiro contato com a internet em um computador com Celeron. Para muitos, foi o chip que abriu a porta da era digital, o bilhete de entrada modesto para o futuro. O Pentium é a lendária linha de processadores de consumo da Intel e por muito tempo foi sinônimo do computador pessoal. Quando a Intel lançou o Pentium em 1993, ela mudou a forma como as pessoas falavam sobre CPU. Os primeiros modelos, como o Pentium 2 e Pentium 3, equiparam desde os desktops de escritório até máquinas de jogos domésticas. E quando o Pentium 4 chegou, as frequências já ultrapassavam os 3 GHz e o nome virou um símbolo de progresso. A publicidade teve um papel enorme nisso. Aqueles adesivos coloridos escrito Intel Inside fizeram o chip parecer o coração pulsante de um computador. Mas com o avanço da tecnologia, o papel do Pentium mudou. Ele deixou de representar o topo da inovação e passou a ocupar um meio termo, acima do Celeron, mas abaixo da linha Core. Mesmo assim, o nome Pentium carrega nostalgia. Lembra os sons da conexão de escada, os gabinetes bege enormes e a empolgação da internet dos anos 2000. Uma época em que ter um Pentium significava que você havia chegado ao futuro. Se tem uma coisa que me acompanha em todos os vídeos do canal, são as roupas da Insider. Além da tecnologia no tecido que garante conforto, durabilidade e proteção, as peças têm um design minimalista, moderno e elegante. É o tipo de roupa que você pode usar tanto para trabalhar quanto para sair ou viajar, sempre com a mesma sensação de conforto e confiança. Depois que eu comecei a usar, eu não parei mais. Pode reparar, todos os vídeos mais recentes do canal eu estou usando as roupas da Insider. E para você testar e comprovar o que eu estou dizendo, a Insider forneceu um cupom de desconto exclusivo para quem acompanha o canal. Assim, você consegue ajudar o canal a produzir mais vídeos como esse e ainda investe em roupas de altíssima qualidade com até 35% de desconto. Você não vai se arrepender. O Core i3 é o chip de entrada da família Core, criado para quem precisa de equilíbrio entre preço e desempenho no dia a dia. Quando a Intel lançou a marca Core em 2006, ela precisava organizar os seus processadores de um jeito em que as pessoas entendessem o que estavam comprando. O Core i3 se tornou mais acessível, o chip para estudantes escrevendo trabalhos, famílias assistindo Netflix ou escritórios rodando planilhas o dia todo. Ele não foi feito para multitarefas pesadas nem para jogos exigentes, mas não precisava ser. Para a maioria das pessoas, ele era rápido o suficiente, e isso, dentro de um mercado cheio de especificações confusas, era muito poderoso. Com o tempo, o Core i3 evoluiu, ganhou mais núcleos, gráficos integrados melhores e eficiência que deixava os velhos Pentium no chinelo, provando que nem todo processador precisa ser um monstro para fazer a diferença.
O Core i5 é a linha intermediária que se tornou a escolha padrão para milhões de pessoas. Foi de longe o processador para o mercado consumidor mais popular da Intel. Lançado junto com a família Core, o i5 rapidamente ganhou fama pelo equilíbrio, mais núcleos e core mais alto que o i3, mas sem o preço premium do i7. Esse ponto ideal o tornou o favorito de gamers montando o seu primeiro PC, profissionais trabalhando em casa e empresas equipando escritórios inteiros. Com o tempo, à medida que os jogos e edições de vídeo exigiam mais poder, o i5 evoluiu. Vieram recursos como o Hyper-Threading, Turbo Boost e desempenho que transformou o bom o suficiente em realmente potente. Pense em todos os computadores que se tornaram essenciais nas universidades e que impulsionaram a era dos criadores de conteúdo no YouTube nos anos de 2010. Muitos desses computadores rodavam com o i5. O Core i7 é a linha de alto desempenho da Intel, feita para quem exige mais do que apenas rápido o suficiente. Desde o lançamento, o i7 se destacou como chip que ultrapassava limites. Mais núcleos, mais threads, caches maiores e clocks mais altos do que o i5. Era o processador para quem editava vídeos em alta resolução, rodava softwares de engenharia ou jogava nos gráficos máximos. Por anos, se você entrasse em uma loja de PC gamers e pedisse o melhor computador, o vendedor com certeza te recomendaria o i7. Ele virou um símbolo de status. O i7 representava a fronteira entre o uso comum e o nível profissional, dando a criadores e gamers espaço de sobra para acompanhar qualquer desafio. O Core i9 é a linha entusiasta da Intel, projetado para desempenho extremo, sem concessões. Lançado em 2017, o i9 marcou um novo capítulo. Foi a resposta da Intel à concorrência crescente e ao apetite do público por tarefas cada vez mais pesadas. Com mais núcleos, velocidades insanas em Turbo Boost e recursos antes exclusivos de estações de trabalho, o i9 transformou desktops em verdadeiras máquinas de performance. Esses chips estão nos PCs gamers, setups de criação de conteúdo e inclusive é o processador que eu uso na minha máquina. Mas o i9 não era só sobre números, era sobre prestígio. Ter um i9 significava que você não estava se contentando com o básico, você queria ter o melhor que a Intel podia oferecer. O Core Ultra é a nova linha da Intel que substitui os antigos i3, i5 e i7 nos computadores mais recentes. Essa nova geração introduz um design híbrido e uma NPU dedicada, usada para processar tarefas de inteligência artificial. Na prática, isso significa que funções de inteligência artificial no Windows 11, como o Copilot, ou recursos de edição com preenchimento inteligente em ferramentas como Photoshop e Premiere, são processadas diretamente pela NPU, economizando energia e deixando o sistema mais rápido. Além disso, os processadores Core Ultra são fabricados em litografia Intel 4 nanômetros, oferecendo mais desempenho por watt e menos aquecimento. Eles também trazem gráficos integrados Intel Arc, capazes de rodar até jogos modernos sem uma GPU dedicada. O Xeon é a linha de processadores da Intel criada para workstations e servidores, feita para confiabilidade e operação contínua. Diferente da linha Core voltada para consumidores, os Xeons são os pilares de data centers, estúdios profissionais e sistemas corporativos. Eles trazem recursos que o público comum raramente vê: memórias SSC que corrigem erros automaticamente, enormes caches e suporte a múltiplos processadores na mesma placa. Um Xeon não apenas processa rápido, ele faz isso sem parar, dia e noite, sem falhas. Hospitais, bancos, estúdios, empresas gigantes como Google e Amazon dependem desses processadores para funcionar 24 horas por dia sem interrupções. Apesar do desempenho extremo, eles não são ideais para o uso doméstico, pois são muito caros, consomem muita energia e exigem placas-mãe específicas. É o processador para quem trabalha com computação pesada e precisa de estabilidade absoluta, feito para trabalhar 24 horas por dia durante anos sem desligar, algo impensável para CPUs domésticas. Nesse vídeo eu explico como funciona cada tipo de memória RAM e como ela afeta o desempenho do seu computador. Ele complementa perfeitamente o assunto desse vídeo aqui.